Eu estou assim com este ar de riso, mas estou super nervosa, ok? Por dois motivos. Esta história é horrível e depois o outro motivo, vocês sabem que a Pauleta está-me a dar assim tiques nervosos. Mas pronto, vamos lá, gente, vamos lá. Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo Lipstick Fashion by Sandy. Hoje aqui estamos para mais um vídeo de make-up e mistério. Vão lá seguir no Instagram porque eu conto tudo, ok? Jam Sandy. E também já agora vão à minha lojinha Lipstick Fashion by Sandy, também no Instagram ou no Facebook. No Facebook é assim uma miscelânea de coisas do canal com a loja, portanto roupa e vídeos, estão a ver? Mas eu sou assim, sou um bocadinho all over the place. No Instagram tenho as duas contas separadinhas e pronto, num sítio vou falando de uma coisa, no outro sítio vou falando de outra, que é como tem que ser. Por aqui, para quem ainda não sabe, eu tenho andado a fazer uns vídeos, uma série nova, que envolve maquilhagem, mas também envolve casos verídicos de crime. Eu ainda não trouxe assim nada verdadeiramente assustador, mas hoje eu vou-vos trazer uma história de Halloween. Portanto, estou aqui assim na minha bare face, né, carinha lavada, e como vos disse, vou falar-vos de uma história verídica enquanto me maquilho. Já sabem que se precisarem de saber algum dos produtos que eu vou usar, peçam-me nos comentários que eu depois deixo tudo na caixa de descrição, mas desde já vou-vos dizer que vou usar esta menina pela primeira vez, a paleta maravilhosa da Nikkie Tutorials, a mais recente paleta. Estou nervosa, confesso. Então, sem mais demoras, vou-me aproximar um bocadinho de vocês, ok? Não se assustem. E vamos ao caso de hoje. Os temas que eu trago aqui nunca são fáceis, ok? Uma vez que estamos neste espírito de Halloween, decidi falar então do Candyman. Então, esta história teve lugar em Deer Park, no Texas, América, Estados Unidos da América, ok? E é engraçado, quase todas as histórias assim mais malucas têm lugar nos Estados Unidos da América, mas pronto. Não quero julgar ninguém, mas Ronald O'Brien vivia no Texas então com a sua mulher chamada Diane e o casal tinha dois filhos, um menino chamado Timothy e uma menina chamada Elizabeth. O Ronald trabalhava numa ótica lá no Texas e também fazia parte de uma igreja batista onde também cantava no coro. Além disso, também estava ligado aos autocarros, portanto ao programa dos autocarros locais. Isto tudo dá a entender que ele era uma pessoa com vários cargos, não é? Na comunidade e deveria ser bem conhecido. E esta história já é uma história antiga, de 1974, e foi no Halloween, na noite de Halloween, portanto a 31 de outubro de 1974, que aconteceu algo assustador, horrendo e muito triste. O Ronald decidiu levar os filhos para o Trick or Treat, não é? Doçura ou Travessura, a uma cidade bem perto da casa deles, Pasadena, pertence ao Texas, como é típico, sobretudo na América. Eles fazem muito isso, andam à noite com as crianças, vestem-se como se fosse carnaval cá, estão a perceber? Vestem-se de tudo e mais alguma coisa, fatos assustadores, fatos engraçados, whatever. E é costume as crianças então irem pedir às portinhas, como cá fazem, vão pedir os santinhos. E ainda no ano passado me vieram bater à porta a pedir doces. Doçura, travessura! Anyway, é simplesmente uma terra um bocadinho mais assim, estão a ver? E eles estavam com esperança que os vizinhos dessa terra tivessem mais coisas para oferecer às crianças. Pronto. Ronald lá vai com os filhos e leva também um vizinho com os seus filhos também, para então todos pedir os doces nesta terra vizinha. As crianças vão todas animadas e contentes pedir os docinhos com os papás. Uma das casas foi assim uma coisa muito estranha, porque eles lá foram tocar à porta, trick or treat, e ninguém abria. Parecia estar assim tudo escuro, fizeram ali um bocadinho de tempo, de género, as pessoas também não estão propriamente assim, se calhar às vezes à espera, não é? Ou
Não sei, ou se calhar estão à procura de algum doce, alguma coisa para nos trazer à porta. Vamos esperar um bocadinho. E ali ficaram à espera, as crianças impacientes, todas excitadas, porque às vezes não significa nada ter as luzes apagadas. As pessoas podem estar realmente em casa. Bom, mas eles fartam-se de esperar e então acabam por desistir, especialmente as crianças. Avançam, vão logo a correr para a seguinte. O Ronald decidiu ficar um bocadinho para trás, talvez ainda à espera, não sei, mas as crianças e os vizinhos foram andando. E quando ele decide juntar-se ao grupo, tipo uns 5 minutos depois, para aí, ele aparece com 5 barrinhas de... Eles chamam Pixie Sticks, eu não sei se ainda existe. Estão a ver? É tipo aquelas palhinhas que depois têm bué açúcar lá dentro. É isso. Os miúdos ficaram todos contentes, porque aquilo ainda eram uns Pixie Sticks daqueles maiorzinhos. Obviamente que para as crianças é açúcar, não interessa, é doce, bora lá, que bom! Deu um ao filho, deu um à filha e depois deu também aos vizinhos. Eu acho que o vizinho tinha 2 filhos também, portanto ele sobrou um. E acontece que ele acabou por dar esse que sobrou quando chegaram a casa a uma criança que lhes foi bater à porta. Essa criança também costumava frequentar a igreja onde o Ronald ia e portanto eles conheciam-se e o Ronald então deu um Pixie Stick que tinha sobrado. E como já sabe, quando as crianças chegam a casa depois de fazerem o doçura ou travessura, querem é comer os doces, obviamente. Mas o Ronald disse, não, hoje vocês só já têm direito a um doce para cada um. E foi o Ronald que escolheu o doce para cada um deles. Isto é um bocado estranho porque o Ronald escolheu dar ao filho o Pixie, que antes de ir para a cama é uma coisa super doce e que ativa logo a energia de uma criança, tipo, se a criança já estava toda alvoroçada de ter chegado da rua com tantos doces, a filha por acaso escolheu outra coisa, portanto não foi o Pixie Stick, porque o Pixie Stick de facto é só açúcar. Foi dito que Timothy teve alguma dificuldade em pôr em comer o doce, porque aquilo estava assim um bocadinho sticky lá dentro, então o Ronald, o pai, foi ajudar a apertar aquilo e tal. Assim que sentiu o doce na boca, o açúcar na boca, o Timothy queixou-se logo, que era muito azedo, que era horrível, mas ainda assim comeu o Pixie Stick todo. O pai deu-lhe imediatamente qualquer coisa para ver se adoçava mais a boca dele, deu-lhe outro doce qualquer, mas o miúdo continuava a achar aquilo, estava tudo muito azedo na boca dele, sabia mal, inclusive não era assim tão saboroso, e em pouco tempo começou a sentir dores de barriga. Papá, dá-me a barriga, o que é que se passa? Em pouco tempo ele tem que ir à casa de banho, super mal disposto, e começa a vomitar por todo o lado. E acaba por cair no chão, perder as forças e começa a ter imensas convulsões. O Ronald foi a correr porque ouviu o barulho, não é? Ouvia o filho a vomitar muito e depois ouviu um estrondo, tipo um miúdo caiu no chão. E deve ter caído completamente desamparado na casa de banho, e então ele foi a correr e ele disse que o filho ficou completamente inanimado nos braços dele, não tinha reação. Não sabemos exatamente quem é que chamou a ambulância, mas alguém chamou a ambulância e ele foi socorrido, só que infelizmente ainda antes de chegar ao hospital o Timothy morreu. Como era uma terra pequena, não é? Toda a gente ficou a saber que o pobre Timothy morreu com doces, ok? Toda a gente falava nos doces envenenados e toda a gente ficou em pânico. Por sorte, ninguém tinha comido mais Pixie Sticks, nem mesmo aquele menininho que bateu à porta nessa noite, quando eles chegaram de Pasadena. Ninguém tinha comido mais daquilo e, portanto, aparentemente seriam só aqueles os doces envenenados. A polícia andava também a recolher e a pedir às pessoas para lhes dar todos os doces, portanto, eles tentaram recolher todos os doces dessa noite de Halloween. Foi uma chatice para as crianças, não é? Mas havia este menino que tinha morrido e, portanto, toda a gente estava em pânico e, obviamente, ninguém queria comer tais coisas. Portanto, toda a gente colaborou e a polícia pôde então investigar e verificar todos os doces. Felizmente isso correu bem, porque conseguiram evitar que outra criança
morresse. A polícia concluiu, depois de verificar e fazer a sua investigação com todos os doces, que a pessoa que fez isto foi muito desleixada e nada minuciosa, porque simplesmente abriram o doce, puseram lá aquilo que tinham que pôr, que eles ainda não sabiam o que é que era porque ainda estava a ser analisado, e depois voltaram a enrolar e puseram tipo uma fita para colar. Fita cola. Enfim, nada de espetacular, nada assim muito elaborado, portanto, só mesmo as crianças é que não iam ligar nenhuma àquilo, não iam achar aquilo estranho porque veem o doce à frente e they fled. Portanto, eles andaram à procura de todos os doces que tivessem aquele staple, não é? Aquele adesivo, mas só os Pixie Sticks é que tinham. E a polícia, obviamente, vai ter com o Ronald e pede-lhe, por favor, indique-nos qual é que era a casa onde lhe deram esses doces. O Ronald parecia estar assim um bocado, tipo, desorientado, não é? À partida, é um filho que morre, não é? Portanto, ele disse não saber já onde é que estava a casa, ele não estava a conseguir visualizar a coisa, portanto, disse ter assim a visão muito confusa e não conseguir perceber. A única coisa que ele conseguiu dizer-lhes é: eu nem sequer vi a cara da pessoa que me deu os doces, a pessoa abriu assim a porta muito rudemente, pôs a mão de fora e deu-me os doces para a mão. E a única coisa que eu consigo dizer em relação a isso é que o braço era assim meio peludo, pronto, era um braço de um homem. Isto foi muito frustrante para a polícia, sinceramente, porque ainda estava tudo muito próximo daquela noite de Halloween. Como é que o Ronald não se lembrava da casa? Como? Se ainda por cima foi assim uma cena tão estranha, tipo um homem pôr a mão de fora numa casa escura que não tinha luz acesa, era uma cena assim um bocado suspeita, não é? O Ronald não se lembrava e, portanto, a polícia continuava às escuras, apenas com esta indicação de que terá sido um homem. É realmente um bocadinho estranho, a polícia fica assim um bocadinho de pé atrás com o Ronald, porque, quer dizer, toda a situação foi assim um bocadinho awkward, não é? Não te vais lembrar da casa que te deu aqueles doces específicos, com aquela mão específica, e doces esses que acabaram por matar o teu filho? Hello? Como viram que não havia assim grandes respostas, pegaram mesmo no Ronald e levaram-no a Pasadena. E agora, antes que as coisas comecem a dar aqui para o torto, vamos lá olhar para as casas e tentar lembrar onde é que isso foi. Nós precisamos de prender alguém, justiça tem que ser feita pelo teu filho e, portanto, do something. Ele começou a ficar assim um bocadinho assustado, não é? Com a situação, tipo, vão pensar que sou eu o culpado, portanto é melhor eu fazer alguma coisa em relação a isto. E então lá foi, colaborou, e quando lá chegou, é aquela casa. Aquela ali. Vão então à casa que o Ronald disse, ficam a saber que lá realmente vive um homem. O homem nessa altura não estava em casa, mas eles descobriram quem era a pessoa e vão ao trabalho da pessoa e acabam por detê-lo para fazer então um interrogatório. Ao questionarem este senhor, perceberam que ele tinha um alibi bastante forte e bastante credível até. Ele disse que esteve a trabalhar e que quem estava em casa era a mulher e a filha, mas que elas tiveram que apagar as luzes para não abrir as portas porque elas entretanto ficaram sem doces, então não tinham mais nada para oferecer. Então, para não estarem sempre a abrir a porta e dizer que não tinham nada, acabaram por apagar as luzes e fingir que estavam a dormir. I would do the same. Eu não ia abrir a porta se não tivesse nada para dar. Para quê? Coitadinhas das crianças, iam ficar tristes a dizer: olha, não tenho. Eu ia fazer o mesmo. E a polícia verificou todos estes indícios, viu as folhas de trabalho com as picagens do senhor a entrar no trabalho, portanto conferiu que ele estava a trabalhar nessa altura. Não havia ali ponta para onde se lhe pegasse. As pessoas no trabalho confirmaram que ele esteve a trabalhar. E outra coisa muito importante, ele não tinha braços peludos. E a polícia obviamente pensou: não pode ser mesmo esta pessoa. Obviamente também não podia ser a mulher com uma criança lá dentro, não é verdade? Não, também não fazia muito sentido uma senhora com uma filha
estar a envenenar uma criança, e o Ronald insistiu também que não, foi um senhor, era um homem peludo. Entretanto sai a autópsia do pobrezinho Timothy, e a autópsia revelou que a criança tinha consumido cianeto suficiente para matar 2 pessoas. Não para matar uma criança, não para matar um adulto, mas 2 adultos. Ouviram bem? Cianeto. Ok? Isto em 74 ainda era possível. Vou alterar aqui um bocadinho esta cor porque eu não estou a gostar muito de ver este amarelo aqui com o roxo. Just a side note. Estou a alterar aqui para um tom mais salmão. Ok. Continuando, no dia em que o Timothy foi enterrado, o Ronald decidiu preparar na igreja uma canção que por acaso ia passar na televisão. E ele ficou muito zangado com a família, porque a família, que estava na verdade super triste e abalada ainda como é natural, com a morte desta criança, a família não quis ficar a pé para assistir ao programa e para ver esta canção que o Ronald tinha preparado. E ficou registado no parecer judicial que o Ronald não parecia estar triste. Ele não estava a sofrer como um pai normalmente tem de sofrer. Porque é inevitável, é um filho que morre. Tudo bem que continuas a ter uma filha, mas eles não são substituíveis, ok? E, portanto, este pai não estava a demonstrar realmente que estava em dor. A única coisa que ele demonstrou foi a raiva perante a família, que não ficou a pé para assistir à canção que ele fez propositadamente para o filho. Tipo, algo muito estranho. A polícia passou a investigar este pai. Este pai estava-lhes a parecer demasiado suspeito. E como também trazia assim algumas pistas que não batiam certo, eles decidiram investigá-lo. De facto, eles encontraram informação bastante interessante. Uma das coisas que eles descobriram e que os intrigaram era que o Ronald, em 10 anos de vida, passou por 21 trabalhos. 10 anos, 21 trabalhos. Parecia que ele estava com algumas dificuldades, não é? Outra coisa que eles descobriram é que ele tinha dívidas que ascendiam os $100.000. Uou! Outra coisa suspeita é que no trabalho deles na ótica, eles desconfiavam que ele andasse a roubar. Não tinham certezas, não estava acusado de nada ainda, mas no trabalho andavam desconfiados dele. Outra situação era que o carro dele estava quase a ser-lhe retirado porque ele não estava a pagar as contas e, portanto, estava com provavelmente, sei lá, seguros em atraso, cenas assim. Já pus aqui as minhas pestanas. Que isto é sempre um processo difícil de fazer em câmara. Daqui íamos. Então, o senhor tinha também a casa de família hipotecada. Portanto, ele estava assim um bocadinho nas lonas, por assim dizer, não é? Acho que vocês vão concordar comigo. Ele estava assim com a corda ao pescoço, que é como quem diz, não é? Contudo, não obstante, a polícia investigou um bocadinho melhor a situação. E o que é que descobriu? Que recentemente, nos meses anteriores, o Ronald tinha começado a tratar de tudo para as crianças terem seguro de vida. Os seus 2 filhos. Então, ele tratou dessas burocracias e ele só poderia pagar o suficiente para que recebessem 10.000 euros em caso de morte. Uns mesinhos mais tarde, ele optou por pagar um bocadinho mais e conseguir que o bolo fosse 20.000 euros por... Estou a dizer de euros. Dólares, amigos, dólares. Estamos nos Estados Unidos, ok? E quando ele conseguiu este valor, estávamos apenas a um mês do Halloween. Então é isto. Este senhor fez esse seguro de vida para os filhos e
Foi estúpido o suficiente para, na manhã seguinte ao filho ter morrido, ligar para a companhia de seguros e perguntar: então, posso ter o seguro de vida do meu filho? É que o meu filho morreu. 20.000 pela vida de um filho. É isso que vale a vida do teu filho? É assim tão importante? 20.000 em troca da vida do teu filho? Então a polícia não fez mais nada, arranjou um mandatozinho e foram à casa do Ronald investigá-lo a fundo. Passar pente fino por aquela casa toda, obviamente com o Ronald debaixo do olho e mais ninguém, porque este senhor tinha ali muitas pontas soltas, sabem? Obviamente, por tudo aquilo que eu já vos disse, tinha que ser investigado. Então a polícia andou pela cozinha, pelos quartos, por tudo, e na cozinha encontrou realmente algo muito suspeito. Tão suspeito que foi completamente revelador. E foi aí que eles encontraram uma tesoura. Uma tesoura. Algo tão simples como uma tesoura. E o que é que a tesoura tinha de estranho? Oh my God! Um bocadinho daquele adesivo colado. Sabem aquele adesivo que a pessoa terá usado para selar novamente? Pois. Ai, este homem, a sério, como é que é possível? Obviamente foi detido. Então, mediante o interrogatório que lhe fizeram, eles tiveram que investigar mais um bocadinho e perceberam que ele estava ainda a estudar. Ele estava, não se sabe qual é que era o ano, eu acho que era um colégio normal, tipo um colégio da comunidade, estão a ver? Onde ele estava a tirar supostamente um curso qualquer. Falaram com algumas pessoas desse colégio e houve um professor com quem eles conversaram que lhes disse algo assim muito peculiar, ou seja, ele fazia perguntas muito estranhas, do género: o que é que pode ser mais fatal, cianeto ou outro tipo de veneno? Ele fez esta questão, o professor confirmou, ele fez esta questão. Ele era a coisa mais... Este homem era absurdo. Absurdo. É extraordinário, não sei, eu não vos consigo explicar, parece que o homem nem sequer se estava a esforçar para esconder aquilo que fez. Há pessoas assim. Falaram também com uma pessoa que vendia este tipo de materiais, não é? Este tipo de coisas, como cianeto e etc. Eles foram investigar e foram ver se realmente o Ronald tinha ido lá comprar. Eles não conseguiram confirmar se era o Ronald ou não, mas sim, disseram que recentemente veio cá uma pessoa com uma bata azul para comprar cianeto. Uma bata azul. Ele levou a bata que vestia na ótica para lá trabalhar. Como é que é possível? Epá, graças aos deuses, que pessoa burra. Que pessoa burra. Era fixe que todos os assassinos fossem assim tão burros. O mundo era mais feliz e justo. É óbvio que esta pessoa matou o filho. Tecnicamente, neste caso, ninguém conseguiu provar que tinha realmente sido ele. Podia ter sido outra pessoa qualquer com a bata azul. Sabem, não havia dados específicos que era realmente a bata do Ronald, não havia indícios de que ele tinha realmente comprado, portanto, e ele continuava a negar, não fui eu, foi o homem daquela casa. Com este caso a ser tão badalado, já por todo o país, a imprensa começou a apelidar o Ronald de The Candyman. Foi assim que ele ficou conhecido. Em junho do ano seguinte, após 40 e tal minutos de audiência, ele foi então condenado por ter tentado matar o filho e por mais um tempo foi também sentenciado por ter conseguido um homicídio. Há aqui coisas que temos que avaliar. Mata-se um filho. Não estamos a matar uma pessoa qualquer, um desconhecido ou por defesa própria. Não, estamos a tentar matar intencionalmente uma criança. E depois há realmente o ato de matar, de termos uma criança morta. Juntar esse tempo todo e dar-lhe, no fim, um longo tempo de prisão. E no final de tudo, ele acabou por ser sentenciado de morte. Sorry, não mereceste outra coisa, senhor.
porque sinceramente matar um filho, ainda por cima, matar um filho por 20 mil dólares, isto não me sai da cabeça, a sério. As outras pessoas que estavam com ele no corredor da morte desprezavam-no, pura e simplesmente desprezavam-no por ter morto uma criança e ainda para mais o seu filho. Portanto, estas pessoas que estavam lá por algum motivo, por algum crime que cometeram, desprezavam este prisioneiro, e eles fizeram inclusive uma petição para que a execução do Ronald fosse transmitida e que eles pudessem expressar o seu ódio para com ele nos últimos momentos da sua vida. E parece-me que eles conseguiram que isso se concretizasse. Muito sinceramente, acho que aconteceu mesmo. Eles conseguiram assistir à execução dele e demonstrar o quanto ele era desprezível. E isto aconteceu na madrugada de 31 de março, foi à meia-noite que ele foi executado, através de uma injeção letal em 1984. Portanto, já foi uns anos mais tarde. E nas suas últimas palavras, ele disse que mantinha a sua inocência e que considerava esta pena de morte completamente errada, porque ele não matou o filho. Portanto, uma execução que até foi bastante badalada, bastante famosa, por todo este nojo de se matar um filho. As pessoas lá fora estavam reunidas como se esta execução fosse motivo de festa, e muitas delas gritavam "Trick or treat!". Elas gritaram isto enquanto ele estava a ser executado. Não deixa de ser uma execução, não deixa de ser uma situação triste, pessoas, muito triste. Não estou a dizer que ele tivesse de ser chorado, coitadinho, tipo, nada disso. Mas pronto, vamos ter em consideração que era um pai que estava com a corda ao pescoço e falhou redondamente. E vocês, pessoas, o que é que vocês acham? Acham que ele devia ter apanhado sentença de morte? Assim, eu sou a favor da pessoa apodrecer na cadeia mesmo. Há casos em que as coisas realmente revoltam, não é? E uma pessoa quer é que o sacana ou a sacana tenha uma morte lenta e dolorosa, não é verdade? Às vezes dá. Este é um daqueles casos. Eu não sei até que ponto é que isto faz alguma justiça. Não sei, eu acho que ele deveria ter ficado vivo e deveria ter levado assim umas... Sabem, aquelas palestras bem chatas e de moer o juízo, em que lhe iriam dizer vezes sem conta: olha aqui, olha a fotografia do teu filho, olha... Estão a ver? Eu acho que devia ser mais neste género, tipo, moer ela de cabeça, tentar fazer com que a pessoa percebesse o mal que fez. Eu acho que era muito mais interessante. Isso sim é que ia ser um julgamento. Acho que era um tipo de exercício que seria muito mais benéfico para a pessoa, para perceber que o que eu fiz é errado. Assim sendo, ele morre e nunca admite que o fez. Menos uma pessoa no mundo. Oh uau! Menos um idiota, menos um assassino no mundo, certo? Mas tipo, não foi castigado propriamente. Eu acho que não é um castigo, acho que aquilo para ele foi um alívio. Estava com tantas dívidas com a corda ao pescoço. Não sei, pessoas, o que é que vocês acham? Digam-me aí nos comentários se vocês acham que realmente foi justo ou não, se vocês acham que ele era realmente culpado ou não. Não sei, eu acho que não havia aqui nenhuma outra ponta solta em relação ao caso. Isto custa, ainda para mais que uma pessoa já tem um filho, fica a pensar nestas coisas, tipo, ai, gente desgraçada, meu, como é que é possível? Tendo um filho ou não tendo, quer dizer, não se mata ninguém, muito menos uma criança, por 20 mil dólares. Aqui fica uma história então de Halloween. Espero que tenham gostado e que fiquem aí para o próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau. Por falar nisso, eu tenho que ir buscar... Ai, meu Deus, estou-me a cuspir toda. Se calhar já estava na altura de fazer este buço. Oh boy, Barbara Storm is coming. I'm so freaking nervous. Acontece-me, até a mim, às vezes tenho que ir ali à despensa buscar coisas e não consigo abrir logo. Ou escolher assim os melhores docinhos e tal. Para mim, os melhores docinhos para mim. Sei o que é que eu vou fazer aqui, espero não fazer bosta, né? Mas bosta costuma ser a minha especialidade. Já começou, a Bárbara já começou a fazer das suas. Pronto, está a chover para aí. Ai, detesto chuva, detesto. É que não é só chuva, é chuva e vento.
chuva e vento. E eu estou assim de manga curta e estou desconfortável, porque está-me a vir assim um friozinho. Controla-te, se faz favor, controla-te.